Olá, produtivos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Já quero pedir a gentileza de vocês clicarem em gostei e se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Isso me ajuda muito e garante que a gente consiga seguir aqui produzindo conteúdo e conversando sobre esses assuntos que são tão importantes, né? O tema de hoje é um tema que me incomoda, porque toda vez que a gente vai falar sobre isso, a gente acaba falando sobre outra coisa, que é motivação. Qual a relação entre produtividade e motivação? No Virando a Chave, que é o meu curso que ajuda a eliminar a procrastinação e tem tido muito sucesso, tem uma aula chamada Motivação, Desafio e Autorresponsabilidade. No início ela era para ser só uma aula sobre motivação e por que às vezes a gente procrastina quando está desmotivado. Só que quando eu comecei a escrever a aula e depois quando eu fui dar a aula, a discussão foi para um outro lado. E não foi só um movimento meu, mas se tornou um movimento de todo mundo que assistiu ao curso, que participa do curso e até dos mentorados. Por quê? Aline, eu tô desmotivado. Então eu não vou fazer as coisas. Será? Será que é assim que a vida adulta funciona? Se tu tem um filho e tu não tá te sentindo muito motivado para cuidar dele, tu deixa de cuidar? Aí é que tá. Não deixa. Então, por que algumas coisas na vida a gente simplesmente deixa de fazer quando a gente não tá afim, quando tá desmotivado? Por favor, eu não vou entrar em nenhuma questão psicológica ou psiquiátrica aqui, tá? Não é o assunto. A gente tá falando de comportamento. Existem muitas coisas que nos deixam desmotivados, mas isso não significa que nós devamos deixar de fazer as coisas que nós precisamos fazer. No trabalho, por exemplo, cada vez que a gente se desmotiva e não faz o que a gente tem que fazer, a gente acaba prejudicando quem trabalha com a gente. Ah, eu tô desmotivado porque meu chefe não me deu o aumento que eu queria. Tudo bem, só que se tu deixar de produzir bem, não vai ser o teu chefe que vai ser prejudicado. Vão ser os teus colegas que estão contigo todos os dias que vão precisar fazer o teu trabalho. E assim por diante. A gente vive nesse momento em que motivação é muito importante. Sim, só que motivação vem do resultado. E o resultado ele vem da excelência. E a excelência ela vem da mentalidade produtiva. Então, eu tô desmotivado? Ok, mas será que não é o caso de eu começar a fazer as coisas diferentemente? A motivação ela não é uma coisa que outra pessoa te dá. Ó, toma um aumento, agora vai ficar motivado. Ó, ganhou isso, agora vai ficar motivado. Não, a motivação ela é uma coisa que vem de dentro. Ela é uma coisa que a gente constrói. Assim como a autoconfiança, assim como a segurança, assim como responsabilidade, são coisas que a gente tem ou se não tem tanto precisa desenvolver. Mas não é algo que outra pessoa vai nos dar. Não tem como alguém me deixar motivado. Não, gente, isso não. A pessoa pode te deixar animada, ou tu pode ter vontade de fazer algo. Agora, ou tu é uma pessoa naturalmente motivada, ou tu precisa buscar formas de te motivar. E a produtividade ajuda nisso. Por quê? Porque se eu produzo bem, eu sou reconhecido por isso, eu gero resultados significativos, eu tenho consequências positivas através disso. E aí não existe desmotivação. Primeiro item que eu falei como consequência foi o reconhecimento. Ah, mas se os meus líderes, os meus colegas não me reconhecem, ok. Só que se tu produz bem, tu não vai ficar num ambiente em que tu não é reconhecido. Isso sem nem falar nas relações, a gente tá falando só de trabalho. Nos estudos a mesma coisa, nos nossos relacionamentos a mesma coisa, nas nossas vidas sociais as mesmas coisas. Nós somos seres que precisam se motivar por si próprios, não é outra pessoa. Eu falando aqui pra vocês, até de uma forma um pouco mais assertiva, um pouco mais objetiva, não vai deixar ninguém motivado. Mas não é esse o meu papel é me motivar. E o papel de cada um de vocês é motivar a si mesmo. O resto vai se construindo. Ah, Aline, mas tem sim como tu deixar uma pessoa mais motivada. Só se ela te deu a responsabilidade disso. E é aí que tá o problema. Nós não podemos dar a responsabilidade de nos motivar na mão de outra pessoa. Nós somos responsáveis pela nossa própria motivação. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio resultado. A mesma coisa acontece quando vocês percebem a diferença entre cargo, ocupação e carreira. O meu cargo, a minha ocupação, eles envolvem uma empresa, outras pessoas e tudo mais. Agora, a minha carreira, ela é uma responsabilidade inteiramente minha.
A minha carreira, ela é uma questão individual e não uma questão coletiva. Quem é responsável pela minha carreira sou eu. E se eu estiver desmotivado com a minha carreira, o problema é meu também. Então, a produtividade, ela nos ajuda a sentir essa realização, a ter essa sensação de capacidade, de autoconfiança, de segurança, tudo isso. E tudo isso contribui para que a gente se sinta motivado. Agora, eu produzo mais quando eu estou motivado. Primeiro que produzir mais não interessa para ninguém. O que interessa é se essa produção ela é boa ou não é. Se gera resultado ou se não é. Se é uma produção que está no âmbito da importância ou não. Porque senão não adianta. Tá fazendo muito, tá num ritmo frenético, mas não tá gerando resultado. Agora, todo o resto é secundário. Por quê? Porque quando eu me sinto bem e eu gero resultado, eu me sinto capaz. E aí eu sei que eu posso. E aí eu me motivo pela minha própria responsabilidade. Quando a gente fala de padrões de comportamento, tem várias outras coisas que também nos motivam. Algumas pessoas se sentem motivadas quando são reconhecidas, outras pessoas se sentem motivadas quando se sentem seguras, outras pessoas se sentem motivadas quando estão em posição de comando, de autoridade, enfim. Só que isso ainda é uma responsabilidade de cada pessoa. E é por isso que toda vez que eu falo de motivação, a conversa vai para esse lado, porque a gente precisa saber o que nos motiva. O que eu preciso para produzir bem? E mais, o que eu preciso para construir a vida que eu quero? Porque a gente também não pode colocar a vida numa situação em que eu preciso fazer as coisas para trabalhar mais ou trabalhar melhor. Não, a vida não é só o trabalho é um dos nossos projetos. Agora, quando a gente tem um valor muito forte no trabalho, por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande com a minha carreira, é uma das coisas mais importantes da minha vida, nós já sabemos que a motivação tem uma relação com isso. Outras pessoas não. E tá tudo bem, desde que a gente se responsabilize por isso. E aí entra mais uma vez a questão da autorresponsabilidade, porque muitas vezes a pessoa que diz que não está produzindo bem no trabalho, porque não se sente reconhecida pelo líder, porque não sente todas as coisas que usa para justificar a falta de motivação, simplesmente é uma pessoa que não tem o valor do trabalho tão grande, que a carreira não é tão importante, que o principal projeto para aquela pessoa é outra coisa. Pode ser um hobby, pode ser a própria saúde, pode ser outras pessoas, enfim. E aí essa pessoa ela nunca vai produzir no trabalho tão bem quanto uma pessoa que tem o valor do trabalho mais forte. Assim como essa outra pessoa vai produzir muito melhor do que qualquer outra no projeto que seja que ela ame. Então, percebam que a motivação ela é uma coisa da pessoa. Tu usa as outras pessoas para justificar quando tu não tem, quando tá faltando, mas ainda é de dentro para fora. O que a gente pode fazer para se sentir motivado é ter essa visão bem consciente, bem clara. O que é que me faz sentir muito feliz? E o que eu faço para isso acontecer? Eu me sinto realizado quando? E o que eu faço para isso acontecer? São essas sensações, são esses questionamentos, são essas reflexões que a gente precisa fazer para parar com isso de escrever livro dizendo que para manter o funcionário motivado tu precisa de A, B, C, D. Não! Até porque a gente não faz as coisas só quando a gente está motivado, a gente faz as coisas porque a gente tem que fazer muitas vezes. Simples assim. Aline, mas não é bem assim. Não, gente, é exatamente assim. A gente tem responsabilidades com as nossas pessoas. Quantos de nós já fomos prejudicados pela irresponsabilidade de pessoas com quem nós convivíamos? Muitas vezes. Mas e se daqui a pouco a pessoa que está prejudicando os outros for a gente mesmo? Formos nós? E aí? É melhor não ser, né? Então a gente precisa parar com isso de colocar a responsabilidade da nossa motivação, da nossa performance na responsabilidade de outra pessoa. Não é. As lideranças, as coordenações, as chefias, enfim, chamem como quiserem, das empresas têm responsabilidade sobre o bem-estar dos funcionários? 100%. Tem responsabilidade sobre o bem-estar dos funcionários. Porém, motivação é uma coisa que vem de dentro para fora. Não tem como uma pessoa deixar a outra motivada. Não. O que acontece é que, às vezes, a pessoa te oferece algo que para ti é indispensável. Isso pode acontecer. Mas se tu não tiver clareza sobre isso, tu vai passar a vida inteira responsabilizando as outras pessoas sobre algo que é teu. E aí a gente tem adultos se comportando como adolescentes, como crianças. As fases da vida, elas evoluem para que a gente viva todas elas como as fases que elas são.
E a gente precisa falar sobre isso e ter responsabilidade sobre isso. Então, a produtividade está relacionada com a motivação? Sim, muito. Porém, não da forma que vocês estão pensando. A responsabilidade vem antes e a gente não pode abrir mão disso. Reflitam sobre isso, encontrem em vocês o que é que faz com que vocês sintam motivação e o quão bem vocês vivem quando estão motivados e como isso impacta a vida de vocês em todos os âmbitos, não só na carreira, porque carreira não é tudo. E a partir daí vocês começam a ter melhores respostas e melhores performances e aí a motivação vai aparecer. E se não for no trabalho, produza bem no trabalho por responsabilidade. Não muito, bem, produza bem por responsabilidade. E aí usa a motivação nas outras áreas. A própria motivação de saber que eu posso fazer o que eu quiser, que eu sou responsável pela minha própria vida, já vai me ajudar a produzir bem em outros lugares para não me sobrecarregar e guardar a minha energia e a minha emoção e o meu interesse para aquilo que eu realmente amo. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Mas responsabilidade e motivação caminham sim juntas. Não dá para falar de uma coisa sem falar sobre a outra. Cuidem-se, reflitam sobre isso, fiquem bem, curtam o vídeo e vejo vocês na semana que vem.